Fala pessoal, olha quem está aqui de volta, sou eu, professor Sebastião Dias, e hoje vamos estudar um assunto bem light. Isso mesmo, não é light não, viu? Uau, uau, uau. Não é light. Hoje vamos estudar 3 assuntinhos mais ou menos. Vamos falar hoje sobre frase, oração e período. Vamos lá acompanhar essa aula? Vamos comigo! Pois bem, pessoal, vejam só, vamos trabalhar hoje sobre frase, oração e período. Mas, professor, o que é a frase, o que é a oração, o que é o período? É exatamente o objetivo dessa aula de hoje, uma aula bem resumida, de um jeito bem simples, para que você compreenda e entenda realmente quais são os conceitos desses assuntos, da frase, da oração e do período. Então, vejam só, quando nós falamos em frase, você tem que associar uma coisa. Frase vai ser o quê? Todo o enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Como assim, professor? Termina com uma pausa pontuada. Entenda uma coisa. Toda frase ela vai terminar com um ponto. Ah, professor, o ponto final, não é isso? Vejam só. Não é apenas o ponto final que vai encerrar uma frase, mas também a interrogação, a exclamação, certo? Então você tem que ficar um pouquinho ligado nisso. Então veja, sempre que nós falamos sobre frase, nós iremos entender isso, que a frase ela pode ser o quê? Ela pode ser formada por uma palavra ou um conjunto organizado de palavras, certo? Podendo ter ou não ter um verbo, certo? Então nós vamos associar a isso. Vejam só, vou recapitular com vocês mais uma vez. A frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada, certo? Ela vai terminar sempre com uma pausa, com uma pontuação. Ponto final, exclamação, interrogação, isso mesmo. Então, você vai ter esse conceito daí, beleza? Dentro desse conceito da frase, pessoal, a gente entra para a oração. Ah, professor, oração. Não é oração de rezar, certo? Não é oração de você fazer lá o Pai Nosso, Ave Maria. Não é essa oração. A oração que aqui eu falo, que contém na frase, é aquela frase que é organizada através de um verbo. Isso mesmo, lembre-se disso. Quando eu falo em oração, eu estou falando em verbo. O número de verbos que tem dentro de uma frase será o número de orações. Como assim, professor? Vejam só, se na frase eu tenho apenas um verbo, isso significa que a frase ela vai ter uma oração. Se a frase eu tenho 2 verbos, a frase vai ter 2 orações. Vejam só um exemplo. Se eu digo assim, João pulou o muro. Qual foi a ação que João fez? Pulou. Então, essa ação que João fez é a oração, certo? Então, eu tenho uma frase aí com uma oração, que pulou é o verbo. E a oração, ela está organizada em torno de um verbo. Ah, professor, então quando eu digo João pulou o muro, eu tenho um verbo na frase que é pulou, que é a ação que João fez, então quer dizer que eu tenho uma oração. Exatamente. Agora se eu disser, João correu e pulou o muro, aí eu tenho 2 ações. João correu e pulou o muro. Então aí eu tenho uma frase com 2 orações. Estão entendendo agora? João pulou o muro. Apenas um verbo, uma oração. Se eu digo, João correu e pulou o muro, então eu tenho 2 orações, porque João fez 2 ações. Ah, professor, então quer dizer que se eu disser, João se abaixou, João se levantou, João correu e João pulou o muro, ele fez 4 ações. Então eu tenho 4 orações, 4 verbos. Abaixou, baixou, levantou, correu, pulou. 4 ações. Então, entendam isso. A oração está diretamente ligada ao verbo. Ela é organizada em torno de um verbo. Agora, tem uma observação.
que você tem que fazer diante disso. Tenham cuidado com um negocinho que se chama locução verbal. Certo, professor? O que é locução verbal? Pessoal, a locução verbal é quando nós temos dois verbos com o sentido de um, que corresponde a um verbo. Como assim, professor? Quando eu tenho dois verbos, um do lado do outro. Por exemplo, veja a frase. João precisa tomar banho. João precisa tomar banho. Veja que nós temos aí o verbo precisa e o verbo tomar. Vejam que eles estão um do lado do outro. Estão vendo aí que está um do lado do outro? Ó, precisa e tomar. Então, quando eu tenho dois verbos, um do lado do outro, sem ser separado por nada, nem por vírgula, nem por nenhuma palavrinha, eu tenho o que eu chamo de locução verbal. E a locução verbal, ela corresponde a uma oração. Estão entendendo? Ó, vejam novamente a frase. João precisa tomar banho. Precisa tomar. Eu tenho aí dois verbos, só que eles estão um do lado do outro. Então eu tenho uma locução verbal, certo? A locução verbal seria isso. Se você disser assim, ó, por exemplo, eu estou assistindo um filme, por exemplo, estou assistindo TV. Eu estou assistindo TV. Estou é um verbo, assistindo é outro verbo. Só que eles estão um do lado do outro. Então eu digo que aí eu tenho uma locução verbal. Só corresponde a uma oração. Recapitulando, vamos lá. Ah, professor, oração é o que mesmo? Oração é o verbo dentro da frase. O número de verbos que tiver dentro da frase será o número de oração. Se a frase tiver um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. E por aí vai. Certo? Então, entendam essa parte. Tá ok? E aí, professor, a locução verbal é o que mesmo? É quando eu tenho dois verbos, um do lado do outro, que não são separados por nada. Então, ele corresponde a uma oração. Não vá contar duas orações quando eu digo que João precisa tomar banho. Aí você pega o verbo precisa, de precisar, e tomar, já é o verbo no infinitivo. Aí você não pode contar como duas orações, mas apenas como uma. E para encerrar essa aulinha nossa, período, professor. Coisa mais fácil do mundo. Período é o que, pessoal? Nós temos o período, ele é classificado em período simples e período composto. O que é um período simples, professor? Período simples é aquela frase em que ele é organizado apenas com uma oração. Ou seja, a frase que tem só um verbo, ela é chamada também de período simples, quando eu estou falando de período. Certo? A frase que tem apenas um verbo, tem apenas uma oração, ela é chamada de período simples. E a frase que tem dois ou mais verbos, tem duas ou mais orações, ela vai ser chamada de período composto. Como assim, professor? Dá um exemplo para a gente. Período simples. Veja a frase. João pulou o muro. Ele só fez uma ação. Só tem uma oração na frase. Então eu tenho um período simples. Agora se eu disser João correu e pulou o muro. Olha aí. Correu e pulou. Tem duas ações. Então eu tenho dois períodos. Eu tenho o período composto. Certo? O período simples é apenas uma oração. João pulou o muro. Período composto. João correu e pulou o muro. Estão entendendo agora como é a coisa mais simples? Só para recapitular para vocês. Oração é o que, professor? Oração é a frase que é organizada em torno de um verbo. Quando nós falamos na frase, pessoal, também, tem uma coisinha que eu quero aqui, que eu deixei por último, para falar para vocês, que você tem que entender. Sempre que nós falamos em frase, ela vai ter a sua classificação. Eu deixei aqui por último para a gente compreender isso, mas eu falo já já da frase. Vamos só pegar aqui o macete final. Oração é o verbo dentro da frase, certo? Se tem um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Período simples, só uma oração na frase. Período composto, duas ou mais orações. Beleza? E a frase que eu deixei por último para vocês, nós vamos para a classificação das frases. Classificação da frase. A frase, pessoal, ela vai ser classificada como? Vejam só que isso é muito importante. Nós temos aqui 5 tipos de frase. São elas, viu? Quando você pega aqui as frases, ela pode ser uma frase declarativa. Como assim, professor, uma frase declarativa? Veja que a frase declarativa é aquela frase que ela faz uma declaração. O próprio nome diz, faz uma afirmação. Por exemplo,
Ana fez a atividade. Eu estou declarando, estou afirmando. Então, quando a frase ela faz uma afirmação, eu tenho uma frase declarativa ou afirmativa. Beleza? Quando a frase ela faz uma pergunta, Ana fez a atividade? Ponto de interrogação no final. Quando faz a pergunta, eu tenho uma frase interrogativa, certo? Quando a frase ela faz um espanto, ela demonstra uma admiração, ela demonstra uma surpresa, aí eu tenho uma frase exclamativa. Socorro, por exemplo. É só uma atividade. Então tem sempre o ponto de exclamação no final. É uma frase declarativa. A frase imperativa, sim senhor, é aquela frase que te dá uma ordem, que te faz um pedido. Faça a atividade agora. Numa ordem. Frase imperativa. Vamos para a minha festa? Frase imperativa, ela te faz um convite. Beleza? Entenda aí, frase imperativa, sargento, capitão, faça a atividade agora. Frase imperativa. Vamos para a minha festa? Frase imperativa, faz um convite. A frase imperativa, ela te dá uma ordem, faz um pedido, um convite. E por último, a frase negativa, que ela indica uma negação. Ana não fez a atividade, certo? Ela faz uma negação. Beleza, galerinha? Esse estudo de frase, oração e período. E a gente se encontra aí em outras aulas, porque o professor já vai embora. Fui!